Sabe, quando a pessoa se sente superior às instituições, às organizações da sociedade civil, quando a pessoa começa a entender que não precisa ouvir mais ninguém, quando a pessoa só tem boca, não tem ouvido, a pessoa começa a ficar com atitude de ditador. Como será a sua vida depois de votar? O Haddad e as mentiras do PT. Olha, pessoal, não esquece aí de se inscrever e ativar o sininho, tá? Para ajudar o canal. É muito importante que você assista esse vídeo até o fim, pois a sua vida está acima de tudo. Tome cuidado, o seu voto é o país em que você vai viver, é o pão que você vai comer, é o hospital que você vai se tratar, é a escola que o seu filhinho vai estudar. Que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Darle las gracias al presidente Lula da Silva. Indignada, indignada. Que este pueblo no termine de darse cuenta que la única manera es que unidos podemos salir de esta aberración que se ha llevado tanta vida útil, coño. Duele la mujer que enterraba a su bebé diciendo gracias, Dios mío, porque no tenía con qué alimentarlo, coño. Estoy harta de pelear, estoy harta de resistir 19 años una puta dictadura, una tiranía maldita. Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. E, meus amigos, fui grande amigo de Chávez e lutamos juntos em favor dos povos oprimidos da América Latina. Os caras mudaram, deletaram, apagaram a nota em apoio à Venezuela que estava no site do PT. Vocês que adoram o PT e aqueles que são contra o Bolsonaro, ouçam do seu ex-presidente bandido presidiário como ele quer que vocês vivam, pois afinal ele admira o Maduro. Mas antes uma perguntinha, tá ok? É assim que vocês querem viver? Olha aí. Nos están quitando la libertad en este momento y no es posible que nosotros nos quedemos callados. No es posible que hayan partidos que hablen a favor de Maduro. Eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento por sua competência. Por culpa del puro, de San Pablo, Dilma, Lula, estamos entregando el país. No están disparando con RPG. Sobre Forças Armadas, também no seu programa de governo diz assim: a Constituição será aplicada de maneira imediata e firme contra quem ameaça a democracia com atos e ou declarações. O que significa isso? Por exemplo, um sujeito que for lá se manifestar e levantar uma bandeira escrito intervenção militar já, a volta da ditadura, ele vai ser punido? Qual que é a ideia? Não teremos discussão sobre isso. O que vai acontecer com ele? Nós vamos ter uma solução autoritária. Nós não vamos tergiversar sobre isso. Não nos peçam outra atitude. O que vai acontecer com ele? Nós vamos ter uma solução autoritária. Nós não vamos tergiversar sobre isso. Não nos peçam outra atitude. O Haddad não tem vergonha, ele e o pessoal dele roubaram propostas do Bolsonaro e dizem que são os autores. Eles fabricam fake news. Eles fabricam fake news e depois pedem para o Bolsonaro assinar um termo de compromisso com a ética. O Haddad foi o pior prefeito do Brasil. Procura aí no Google, põe aí onde se procura as coisas, procura aí o pior prefeito do Brasil. Olha o resultado. Aproveita e olha essa entrevista que eu vou passar para vocês agora aí com o Vila na Jovem Pan. O Vila entrevistando o Haddad. Então a pergunta é, o senhor tem um problema emocional por não trabalhar? O senhor tem um problema físico? Porque é inegável, não é argumento, é fato que o senhor se dedica muito ao ofício de prefeito, né? Sim, claro. A pessoa começa a ficar com atitude de ditador. O PT tem o Ministério da Verdade. Sabe o que isso significa? O Ministério da Verdade é aquele ministério que é responsável em mudar a história ou apagar a história para sempre. Então você nunca terá existido. Dá para entender? Assim como o Celso Daniel nunca existiu. O PT está cumprindo cada página da distopia de 1984
aquele livro do George Orwell, sabe? Veja como o PT funciona direitinho como previsto nesse livro pelo George Orwell. Percebendo o curso da história, isto é, que mesmo forjando, fraudando as urnas, eles estão perdendo de lavada para o incrível presidente Bolsonaro, que sem dinheiro, sem recurso, com uma campanha pobre, estraçalha os magnatas ricaços do PT. Sim, porque são magnatas, você sabe disso. Eles se enriqueceram à custa de nós, o povo. Percebendo isso, o Big Brother super ladrão do mal, o Lula dedo leve, fala pro Haddad se desligar dele. Sabe por quê? Tá pegando mal a imagem do Lula com o Haddad. Eles já sacaram que não tá dando certo. Pelo menos eles têm consciência disso. Quem vê o Haddad ir lá pra Curitiba e pegar as ordens do Lula ladrão, então as ordens virão por Telegram. É muito mais seguro. Finalmente eles do PT se tocaram que não tá pegando bem ficar defendendo a Venezuela. Entendeu? Aí apagaram a página. Mas como prometido, desde o começo eu vou lhes mostrar a página que foi deletada, tá? Para vocês verem que é verdade o que eu estou dizendo. Dá uma olhadinha aí. Eu vou ler a partir ali do item 2. Vocês podem dar um pause e ler desde o começo, tá? Com calma. Nós somamos a rede de solidariedade mundial para informar e mobilizar os povos do mundo em defesa da institucionalidade democrática na Venezuela, fortalecer a unidade e a integração de nossos povos. Nos solidarizamos aos familiares das vítimas fatais, fruto dos graves distúrbios provocados, certos de que o governo venezuelano está empenhado na manutenção da paz e das plenas garantias de todas e todos os cidadãos e cidadãs venezuelanos. São Paulo, 18 de fevereiro de 2014, Rui Falcão, presidente nacional do PT, Mônica Valente, secretária de Relações Internacionais do PT. Isto é uma vergonha, simplesmente uma vergonha, e está aí o que eles apagaram. Tome cuidado, o seu voto é o país em que você vai viver. Tome cuidado, o seu voto é o país em que você vai viver. E depois você vai querer abandoná-lo, porque estará impossível de se viver. E talvez você não possa abandonar. Talvez não tenha como você sair. Zangamos.